majestoso Vale dos Reis, onde o rugido dos leões ecoa pelas pedras ancestrais e as tradições se perpetuam através das gerações, uma pergunta ressoa com força crescente: estariam Scar e Sarabi destinados um ao outro? Esta indagação nos leva por caminhos inexplorados da narrativa, onde destinos se entrelaçam de maneiras que jamais pudemos testemunhar. Imagine, por um momento, um universo paralelo onde as engrenagens do destino giraram de forma diferente. Um mundo onde certas peças do quebra-cabeça nunca se encaixaram, onde alguns encontros nunca aconteceram, e onde o curso da história tomou rumos completamente distintos. É neste cenário alternativo que nossa análise se desenrola, explorando as possibilidades de um amor que poderia ter florescido nas vastas planícies do Vale dos Reis. As raízes profundas de duas linhagens. A ascendência de Scar, filho do poder e da tradição. Scar nasceu sob o signo da realeza, filho legítimo de Obaze e Eshi, soberanos de um território respeitado dentro do grande Vale dos Reis. Obaze, um leão de presença imponente e autoridade inquestionável, governava com mão firme, seguindo as tradições ancestrais que mantinham a ordem em seu domínio. A sua liderança era caracterizada por sabedoria política e conhecimento profundo das complexidades territoriais que definiam o Vale dos Reis. Eshi, criada a partir da fusão inspiradora de Bagheera de um Mowgli Menino Lobo e Kala de Tarzan, representava a sabedoria maternal e a força protetora que moldaria os primeiros anos de Scar. Sua natureza compassiva e instintos maternais desenvolvidos faziam dela não apenas uma rainha, mas uma mentora natural para o futuro líder. Neste jovem leão residia o futuro de uma dinastia, a responsabilidade de perpetuar não apenas uma linhagem, mas todo um legado de liderança e proteção territorial. Do outro lado do espectro territorial, Sarabi também carregava sangue real em suas veias. Embora o live action tenha apenas mencionado brevemente seu pai, um rei cujo nome jamais conhecemos e cuja figura nunca vimos em tela, sabemos que ele governava um outro território no Vale dos Reis com distinção e respeito. Sua mãe, presumivelmente rainha ao seu lado, completava uma dinastia paralela igualmente nobre e respeitada pelos outros líderes territoriais. Sarabi cresceu conhecendo o peso da coroa que um dia poderia portar, compreendendo desde cedo as complexidades políticas e sociais que regiam o Vale dos Reis. Era uma leoa destinada à grandeza, preparada para liderar e proteger os seus, educada nas artes da diplomacia e da liderança que caracterizavam as casas reais do Vale. O grande impedimento, a chegada de Mufasa. O catalisador de mudanças. A chegada de Mufasa ao território de Obaze e Eshi representou o primeiro mais significativo obstáculo às possibilidades de destino compartilhado entre Scar e Sarabi. Isso, claro, se viesse a acontecer. Como um meteoro atravessando o céu noturno, Mufasa alterou fundamentalmente a trajetória de todos os envolvidos, criando ondas de mudança que se propagariam por gerações. Filho de Afia, Mufasa chegou perdido, vulnerável, necessitando de proteção. Este, movida por seus instintos maternais e sua natureza compassiva, acolheu o jovem órfão, oferecendo-lhe não apenas abrigo, mas amor maternal genuíno. Esta decisão, embora nobre em suas intenções, criou uma dinâmica familiar completamente nova e inesperada, alterando para sempre o equilíbrio que existia no território de Obaze. A presença de Mufasa trouxe mudanças profundas. Para Scar, a atenção maternal que antes era exclusivamente sua, passou a ser compartilhada, criando sentimentos de abandono e competição. O universo alternativo. E se Mufasa nunca tivesse se perdido, as primícias de um destino diferente. Para explorar adequadamente o potencial relacionamento entre Scar e Sarabi, devemos construir um cenário onde Mufasa permaneceu com Afia, nunca se perdendo e, consequentemente, nunca chegando no território de Obaze e Eshi. Neste mundo alternativo, Scar teria se desenvolvido naturalmente sob a tutela exclusiva de seus pais biológicos, sem a interferência que definiu sua personalidade na narrativa original.
Além disso, imaginamos Quiquirós e suas leoas nunca invadiram o Vale dos Reis, mantendo a estabilidade territorial que permitiria o florescimento de relações diplomáticas e românticas entre os diferentes territórios. As estruturas hierárquicas do Vale dos Reis continuavam operando sob o sistema tradicional de regras e respeito mútuo, criando um ambiente propício para alianças estratégicas e uniões políticas. O desenvolvimento natural de Scar. Sem a interferência de Mufasa, Scar teria vivido uma infância completamente diferente, moldada pela atenção exclusiva de Ash e pela orientação focada de Obaze. Claro que Obaze não mostrou indícios de que Scar precisava ter uma vida dura. Eu tenho uma teoria que eu acredito que Obaze teve uma vida tão rígida com o seu pai que ele não quis que Scar passasse o mesmo. Eu penso que ele teve uma infância rígida através de algumas coisas como o porte físico hiperdesenvolvido com músculos aparente, então eu tenho em mente que Obaze não quis que Scar passasse tantas coisas pesadas em sua vida, e sim tivesse uma vida mais tranquila. Mas pensando pelo lado da Ash, vamos lá. Como observamos brevemente quando ele o acompanhava em suas aventuras juvenis, incluindo o episódio em que Scar salvou Mufasa dos crocodilos, Ash era uma mãe presente e dedicada, características que teriam se manifestado ainda mais intensamente na ausência de divisões familiares. Pô, galera, a Ash ela nasceu através do Bagheera e da Kala. É a junção de muitas funções importantes. Scar na juventude ele não poderia receber ensinamentos mais profundos, mas quando Scar já era um jovem leão, eu acredito que Ash iria começar a passar as instruções de caça, batalha, iria ver se Scar também sentiria os sentidos que o Mufasa tem no live action, de audição aguçada e cheiro. Em nosso universo alternativo, Scar teria recebido o treinamento completo em caça diretamente de Ash, uma leoa experiente e habilidosa. Sua educação política e territorial teria vindo de Obaze. O desenvolvimento emocional de Scar teria sido estável, livre dos traumas que caracterizaram sua juventude original, permitindo o florescimento de uma personalidade mais equilibrada e confiante. A estrutura social do Vale dos Reis, um sistema de ordem e respeito. O Vale dos Reis operava sobre um código rigoroso de conduta interterritorial. Uma estrutura complexa que foi claramente evidenciada durante a confrontação entre Obaze e Kyros, quando Obaze declarou com convicção: "Você não tem motivo para me desafiar, existe regra entre os leões." Esta declaração revelou um sistema baseado em protocolos estabelecidos para todas as interações entre diferentes territórios do Vale dos Reis, hierarquias respeitadas entre os diversos reis do vale, códigos de honra que impediam conflitos desnecessários e ordem territorial mantida através do respeito mútuo. Esta estrutura criava um ambiente onde encontros entre territórios diferentes eram raros, mas não impossíveis, e especialmente em circunstâncias específicas que veremos a seguir. Os caminhos possíveis para um encontro. Encontros diplomáticos e cerimoniais. Mesmo dentro da estrutura formal do Vale dos Reis, certas circunstâncias poderiam ter propiciado encontros entre Scar e Sarabi. As cerimônias de sucessão representavam uma dessas oportunidades raras mais significativas. Quando jovens herdeiros atingiam uma maioridade ou quando novos reis assumiam territórios, cerimônias formais poderiam reunir representantes de diferentes territórios, criando um ambiente neutro onde Scar e Sarabi, como futuros líderes, naturalmente participariam desses eventos solenes. Os conselhos de emergência constituíam outra possibilidade concreta. Ameaças externas ao Vale dos Reis, como a que Kyros representou, poderiam forçar reuniões entre os líderes territoriais para coordenar defesas ou estratégias conjuntas. Os herdeiros, sendo preparados para futuras responsabilidades, acompanhariam seus pais nessas ocasiões críticas, proporcionando oportunidades de interação em contextos sérios, mas propícios ao reconhecimento mútuo. Rituais sazonais também ofereciam possibilidades de encontro. Tradições ancestrais relacionadas às estações, à migração de presas ou a fenômenos naturais específicos do Vale dos Reis poderiam requerer a presença de múltiplos territórios, especialmente em locais considerados sagrados ou neutros, criando oportunidades naturais de aproximação entre os jovens da realeza. Encontros territoriais necessários. As questões de fronteiras representavam uma categoria particular de situações que poderiam aproximar os territórios de Scar e Sarabi.
Disputas menores sobre limites territoriais ou acesso a recursos hídricos cruciais poderiam exigir negociações diretas entre territórios adjacentes, especialmente durante períodos de seca severa ou escassez de presas, quando a definição precisa de direitos sobre fontes de água se tornava questão de sobrevivência. O compartilhamento de recursos durante crises constituía outro cenário possível. Durante períodos de seca severa ou escassez de presas, protocolos de emergência poderiam permitir o uso compartilhado de recursos supervisionado pelos herdeiros como parte de sua educação em liderança e diplomacia. Estas situações, embora nascidas da necessidade, poderiam criar vínculos duradouros entre os jovens líderes. Situações de refúgio ofereciam uma terceira possibilidade. Catástrofes naturais, como incêndios florestais, inundações repentinas ou tempestades severas, poderiam forçar diferentes bandos a buscar abrigo em territórios neutros ou seguros, criando proximidade temporária mais significativa entre grupos que normalmente mantinham distância respeitosa. O primeiro olhar, uma possibilidade romântica. Imagine o cenário. Durante uma dessas raras ocasiões diplomáticas, talvez uma cerimônia de sucessão em território neutro, 2 jovens leões, cada um carregando o peso da futura liderança, se encontram pela primeira vez. Scar, agora desenvolvido sob a tutela amorosa de Ash e a orientação focada de Obase, apresenta-se como um jovem confiante, bem preparado e emocionalmente estável, livre dos traumas que conhecemos da narrativa original. Sarab, por sua vez, não carrega os pesos dos traumas devastadores que moldaram sua personalidade na história que conhecemos. Sua personalidade, não limitada pela perda violenta de seu bando ou pela testemunha de guerras brutais, seria naturalmente mais aberta, mais receptiva a novas conexões e experiências emocionais profundas. Então eu acredito que poderia ter possibilidade de Sarab dar abertura para Scar se aproximar, porque quando Sarab vivia no Vale dos Reis com seu bando, não sabemos de sua personalidade. Quando nós vimos no live action, vimos uma personalidade que desconfia de todos e que se prende a novas conexões. Conhecemos uma Sarab totalmente fechada, e tudo isso é causada pela guerra e perca de seu bando. Então, sem a guerra e sem a perca do bando, não sabemos como ela era, entende? Então vamos continuar imaginando no sentido em que Sarab dá abertura para Scar para explorarmos mais a fundo como seria essa possibilidade. Neste primeiro encontro, poderíamos testemunhar o reconhecimento mútuo de 2 almas destinadas à liderança, cada uma reconhecendo na outra as qualidades que admirava e respeitava. A atração natural entre 2 jovens de linhagem nobre seria intensificada pelo interesse político genuíno de ambos os territórios em uma possível aliança, criando uma base sólida tanto emocional quanto estratégica para o desenvolvimento de um relacionamento. A química pessoal que transcenderia considerações puramente políticas poderia se manifestar através de conversas prolongadas sobre responsabilidades de liderança, visões para o futuro de seus territórios e sonhos pessoais que raramente poderiam compartilhar com outros de sua posição social. O desenvolvimento de uma relação. Caso Sarab deixasse Scar se aproximar, como poderiam ser os encontros? Seguindo o modelo narrativo de Corvo e Kiara, cujo romance se desenvolveu através de encontros secretos e gradual construção de confiança mútua, assim como foi quando Simba exilou Corvo, Scar e Sarab poderiam ter seguido um caminho similar de aproximação cuidadosa e crescimento emocional conjunto. Os encontros clandestinos se tornariam uma necessidade romântica, mas fronteiras neutras entre seus territórios, longe dos olhos vigilantes de suas respectivas cortes e das expectativas constantes da realeza, os jovens poderiam se encontrar regularmente. Esses encontros secretos permitiriam o desenvolvimento de intimidade genuína, livre das pressões políticas e sociais que inevitavelmente acompanhariam um romance público entre herdeiros de territórios diferentes. A correspondência secreta poderia ter se desenvolvido como meio de manter comunicação constante entre os encontros físicos, utilizando métodos discretos, talvez através de animais mensageiros, treinados especificamente para essa função, ou através de sinais naturais codificados, visíveis à distância. Eles poderiam ter mantido um diálogo contínuo sobre suas experiências, pensamentos e sentimentos em desenvolvimento. As aventuras compartilhadas representariam um aspecto mais emocionante de seu relacionamento em crescimento. Explorações conjuntas de territórios neutros, descobrindo locais secretos e belos dentro do Vale dos Reis, caças colaborativas em áreas permitidas, onde suas habilidades complementares se manifestariam,
ou simplesmente longas conversas sobre as estrelas do vale, compartilhando sonhos e medos que não poderiam confessar a mais ninguém. E essa evolução emocional. Para Scar, este relacionamento representaria algo que ele nunca experimentou na narrativa original: validação emocional e pessoal genuína. Diferentemente da história que conhecemos, aqui ele encontraria em Sarabi uma parceira que valoriza realmente por quem ele é, e não só por opção política. Afinal, Sarabi também já seria destinada à rainha do seu bando no Vale dos Reis. Para Sarabi, sem os traumas que a tornaram fechada e cautelosa na narrativa original, esta versão alternativa poderia se permitir experiências emocionais mais profundas e conexões mais significativas. Sua capacidade de liderança natural e proteção encontraria em Scar um parceiro digno, alguém que compartilha suas responsabilidades e compreende os desafios únicos da liderança real. Scar teria muito tempo para focar no seu desenvolvimento físico, mas Scar, além dessa possibilidade, é muito inteligente, muito estratégico. Sarabi poderia ter um parceiro com grande potencial. A união política e pessoal. As implicações territoriais. A união entre Scar e Sarabi representaria muito mais que um romance. Seria uma aliança estratégica de proporções consideráveis, com ramificações que se estenderiam por todo o Vale dos Reis. A consolidação territorial resultante da junção dos territórios de Obaze e do pai de Sarabi criaria um dos maiores e mais poderosos domínios do Vale dos Reis, alterando fundamentalmente o equilíbrio de poder regional. Com certeza, seria o bando mais forte do Vale dos Reis. O fortalecimento militar seria imediato e significativo. Com dois bandos experientes unidos sob liderança coordenada, a força defensiva combinada seria formidável contra qualquer ameaça externa, criando uma zona de estabilidade que beneficiaria não apenas os territórios unidos, mas todo o sistema político do Vale dos Reis. A estabilidade política seria reforçada através desta aliança matrimonial entre duas casas reais estabelecidas. Outros líderes territoriais veriam nesta união um modelo de como alianças estratégicas podem fortalecer o sistema geral, potencialmente inspirando outras uniões similares que consolidariam ainda mais a paz regional. A prosperidade econômica floresceria através de recursos compartilhados, territórios de caça expandidos que permitiriam sustentação de populações maiores, cooperação na proteção de fontes de água cruciais e desenvolvimento de rotas comerciais internas que beneficiariam ambas as populações significativamente. O potencial de liderança de Scar. Uma das questões mais intrigantes desta análise alternativa é examinar se Scar seria um bom rei nestas circunstâncias completamente diferentes. Com desenvolvimento emocional estável, Scar cresceria com maior autoconfiança e senso de legitimidade em sua liderança. Em questões políticas, Obaze sempre o iria instruir. Em questão de caça, Esh estava ali com ele. Acredito que Obaze iria ensinar Scar a batalhar por conta de defesas de territórios, mas Esh também poderia assumir esse papel. O apoio familiar sólido com Esh, Sarabi e os sogros como conselheiros e aliados proporcionaria uma estrutura de apoio robusta durante os desafios iniciais da liderança. A experiência diplomática adquirida através dos encontros e negociações relacionados ao seu relacionamento com Sarabi lhe proporcionaria a experiência política valiosa antes mesmo de assumir o poder formal. Embora Scar pudesse não possuir a força bruta física que caracterizou Mufasa, sua liderança poderia se basear em inteligência estratégica natural, habilidade para planejamento a longo prazo e análise cuidadosa de situações complexas. Mas nós também temos coisas ruins que talvez poderiam acontecer. Por exemplo, a junção de dois bandos do Vale dos Reis pode ser que os reis de outros bandos pudessem se sentir ameaçados e, claro, poderia querer fazer um golpe de bando e iniciar uma nova guerra para evitar possíveis novas ordens políticas ou até mesmo concorrência. Claro que estudamos possibilidades boas, mas Sarabi poderia simplesmente sempre ignorar Scar mesmo. Mesmo que a semelhança entre eles sejam grandes em, por exemplo, morarem no Vale dos Reis, serem escolhidos como futuro rei e rainha de cada bando, terem passado por coisas iguais no live action, como perder seu bando para as leoas do Quirós, cara, eles têm muita coisa em comum, entende? Mas mesmo que a gente não saiba qual realmente era a personalidade de Sarabi antes das tragédias, pode ser que realmente a Sarabi ignoraria o Scar, e pode ser que realmente nunca aconteceria nada entre eles. Eu sei que essa possibilidade é muito forte, mas o Rei Leão é isso, ele permite com que a gente possa explorar várias possibilidades e futuros alternativos. Reflexões finais.
destino ou possibilidade? Esta análise narrativa nos convida a contemplar não apenas o que foi, mas o que poderia ter sido nas vastas paisagens do Vale dos Reis. Scar e Sarabi, duas figuras destinadas à grandeza em suas respectivas linhagens, poderiam ter encontrado caminhos que se cruzassem de maneira significativa e duradoura. Mas é super plausível também que nada acontecesse entre eles. É fundamental reconhecer, no entanto, que mesmo nas melhores circunstâncias imagináveis, não há garantias absolutas de que tal relacionamento teria florescido. Sarabi poderia simplesmente ter ignorado qualquer tentativa de aproximação de Scar, independentemente da sua maior abertura emocional neste cenário alternativo. O interesse de Scar, mesmo que sendo genuíno e imediato, não asseguraria automaticamente reciprocidade ou desenvolvimento de sentimentos correspondentes. Sua possível união representaria mais que romance. Seria uma aliança estratégica complexa, enfrentando desafios significativos. Scar, mesmo com melhor preparação e ambiente mais favorável, ainda enfrentaria limitações pessoais e as enormes expectativas de liderar territórios unificados em um período de grandes mudanças políticas. Assim como Scar pudesse se desenvolver, não só fisicamente, mas mentalmente, Scar precisou passar por muito sufoco para conseguir ser tão estratégico e inteligente. Ele precisou ser isso porque ele sabia que não tinha a força bruta de outros leões, por exemplo. Mas também é plausível que sim, com os ensinamentos de Ashe, ela poderia moldar Scar assim como ela moldou Mufasa. Ashe seria mais uma vez uma das principais heroínas, a responsável por formar um futuro rei. Scar, tendo a genética de Yobase, poderia talvez ser tão imponente quanto o pai dele. Eu acredito que ele nunca chegaria ao porte do Yobase, tá, galera? Porque tudo isso dependeria muito da trajetória do Scar, e eu acredito que a trajetória de Yobase é completamente diferente da que ele propôs para o Scar. Mas Scar poderia ser um leão tão imponente quanto o Mufasa, por exemplo, tendo em mente que quando os dois eram jovens e estão se despedindo de Ashe e Yobase, é nitidamente visível que eles têm praticamente o mesmo tamanho e porte. Então Scar poderia ter um bom porte sim. O rugido que ecoa através das montanhas do Vale dos Reis carrega não apenas possibilidades românticas, mas também incertezas inerentes à condição real e às complexidades políticas que definem a vida da realeza. Em algum lugar, em alguma versão alternativa da realidade, talvez esses dois leões reais tenham encontrado um destino compartilhado que os levou à grandeza conjunta. Ou talvez tenham permanecido como duas estrelas brilhantes mais distantes, cada uma seguindo sua própria trajetória majestosa no vasto céu estrelado do Vale dos Reis. Mas e você? Acha que Scar e Sarabi teriam possibilidades de ficar juntos? Ou acha que quando se encontrassem Sarabi apenas iria ignorá-lo? Quero saber nos comentários, e te vejo na próxima.